A comida de rua ela é grande parte da cultura italiana aqui em Milão, e há vários estabelecimentos vendendo todos os tipos de comida que são de dar água na boca. Arancini, panini e gelato são uma das deliciosas comidas de rua que você consegue encontrar aqui em Milão. E hoje vocês vão comigo nessa jornada para experimentar as melhores comidas de rua daqui de Milão. Nossa primeira parada é no Cosa Nostra Street Food, que ele fica próximo ao canal do Naviglio. E nós escolhemos esse lugar por ele ter muitas reviews boas dentro do Google. Lá você pode encontrar diversos salgados e também doces italianos, mas o nosso objetivo lá é experimentar o arancino, ou arancina no siciliano. E ele é um produto tradicional da culinária das Ilhas da Sicília, aqui na Itália. O nome arancino ele é derivado da palavra italiana arancia, que significa laranja, por eles serem muito parecidos no seu formato. Existem muitas maneiras diferentes de fazer o arancine, mas a maneira mais comum é utilizar o arroz de risoto. O arroz, ele é misturado com queijo, ovos, salsa, e aí eles formam esse formato de bola, e aí eles passam aí na farinha de rosca, e depois eles fritam. Pra mim, lembra muito a nossa coxinha, pela ideia assim de fritar e empanar e tudo mais, mas a nossa coxinha tem um espaço assim sagrado, mas o arancine tem uma parte agora dentro do meu coração de delícias. E quando a gente estava comprando o arancine, nós também vimos o spiccione, que ele é feito com um pão de brioche, em vez de ter a massa de pizza. Ele lembra muito uma pizza, mas ele tem um gosto assim completamente diferente. Ele é muito popular nas ruas de Palermo aqui na Itália. Eu particularmente eu gostei mais do arancino, por ele ter mais sabor, por ele ter mais tempero, então assim, é muito, muito bom. E também acho que por ele ser frito, não sei. Mas comenta aqui qual dos dois você acha que é mais gostoso. No nosso segundo dia, nós resolvemos testar o famoso panini do Al Antico Viano. Esse aqui, gente, é o fiorentino. Então ele tem presunto, queijo, tomate aqui, ó, tomate embaçado e não dá. It's like technically cheap meat, but it's really delicious. Maybe because we're hungry, I don't know. E por 7 euros, maravilhoso. E nesse lugar eles têm uma variedade de panis de todos os sabores e assim, o preço ele varia de 7 até 11 euros, mas ele é enorme e pode ser uma refeição completa, tanto para almoço quanto para uma janta. E esse lugar ele ficou tão famoso que ele tem lojas aqui em Milão, em Roma, em Torino, em Firenze e também em Nova York. E depois de algumas horas, é claro, depois desse panini monstro, o nosso próximo objetivo era provar um ravioli da Ravioleria Sarpi, que ele fica localizado na Chinatown, aqui em Milão. Bom, esse daqui é um ravioli da Chinatown. Ele custa 4 euros essas 4 porções hoje, vai até lá que é de hoje. E tem soya sauce. E aqui é carne de porco, que é maiale. Então é isso. Nossa, eu tô tão feliz. Isso daqui não é soya sauce. Me lembra um pirogue. Lembra pirogue com soya sauce, que não é soya sauce. Let's try it. Take a big one. Oh my gosh, you ate everything! I got that, like... Que vegano, hein? Não vegano. Muito bom? Esse lugar, ele tem assim a parte de vidro, então você consegue ver todo mundo cozinhando, fazendo todos os preparos, e todo mundo que passa ali é bastante conhecido entre os turistas, então se prepara porque provavelmente vai ter uma fila grande. E ali bem próximo do Chinatown, se você quiser, tem o Cemitério Monumental de Milão, aonde lá você encontra uma variedade de lápides do século XIX. E esse enorme cemitério, ele tem uma grande variedade de monumentos fascinantes e também algumas esculturas italianas e templos gregos. E depois de comer tanto salgado, a nossa próxima parada seria comer outro delicioso gelato e também tentar experimentar o panzettone. Porém, contudo, todavia, nós estamos em agosto e os meses de julho e agosto, aqui por serem meses mais quentes, eles são considerados as férias dos italianos, que é basicamente o nosso janeiro em Brasil. Então, assim, a maioria dos restaurantes que são típicos italianos, eles fecham, algumas lojas também eles fecham nesses períodos, para eles irem aí viajar, curtirem as férias, ir pra praia e tudo mais. E você não vai encontrar no Google que eles estão fechados. Então, por exemplo,
A gelataria que nós fomos, o do gelato do meu vídeo anterior, que eu vou deixar aqui, ela estava fechada. Eu fiquei, meu Deus, eu quero um gelatinho, eu quero um gelatinho. Mas não tinha. E nesse dia, então, depois de comer o panini, comer o ravioli, eu, pelo menos, fiquei muito cheio, os meninos também. Então a gente acabou resolvendo voltar pra casa e descansar um pouco, porque a gente estava muito satisfeito e nós acabamos nem jantando de tão satisfeito que nós estávamos nesse dia. E sendo bem honesto pra vocês, eu já tinha visto o Arantino em outras lojas de rua, eu tinha achado que uma hora era laranja, outra hora eu falei, nossa, será que eles vendem coxinha aqui? E eu não esperava que fosse tão gostoso e assim, pelo preço, é muito, muito ok. Na minha opinião, ele com umas cervejinhas, se fizer assim, porções menores, divino. E o custo-benefício também do panini daqui é, gente, 7 euros foi o que a gente pagou naquele que eu mostrei pra vocês. Muito, muito, muito bom mesmo. Então, é uma refeição. Acho que nem se você cozinhar em casa, fica tão barato do que comer esse panini. Agora me conta qual dessas comidas você acha que foi a mais gostosa, na sua opinião, e você tem mais vontade de experimentar. Eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo, nos comentários, o guia aqui de Milão. Então ele é grátis, você pode baixar se você quiser ver outros lugares também para visitar aqui. E você pode gostar deste vídeo aqui, então vai lá e eu te vejo lá. Um beijo!